Boa noite. Oh, glória! Estou olhando as tochas do avivamento. Nosso Deus é bom, é fiel, é justo. Vamos orar? Vamos agradecer a Ele a honra, a Ele a glória. Então vamos deixar que a palavra fale profundamente ao nosso coração. Vamos dizer para Deus o quanto nós amamos a Ele, quanto Ele é fiel, quanto Ele é bom. Então pensa no Senhor. Fecha teus olhos e diga para Deus que Ele é tudo para você. Você não está sozinho aqui, nem eu estou só. A presença doce do Espírito de Deus está aqui. E Ele fala ao teu coração. Preste bem atenção. Não preste atenção no que você está sentindo do lado de fora. Preste atenção no que está dentro do teu coração. Pai, nós te agradecemos. Tua palavra é tão maravilhosa. Tua palavra é tão libertadora. O Senhor guarda a nossa entrada e o Senhor guarda a nossa saída. O Senhor guarda. Teus olhos como chamas de fogo estão sobre nós nessa noite. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. E nós te damos toda a autoridade sobre as nossas vidas, sobre tudo que nos pertence. O Senhor tem autoridade. Não temos medo. O Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor tem nos livrado da fúria de Satanás, nos dando autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá nos causar. É o Senhor fazendo por nós o que não poderíamos fazer. É o Senhor nos abençoando em todas as áreas. É o Senhor agindo a nosso favor nesta noite. Tu és aquele que nos prospera em tudo. Podemos dizer nessa noite, Tu és o Senhor que nos prospera. Tu és o Senhor que nos abençoa. Tu és aquele que mudou a nossa sorte na cruz de Cristo. Nós temos uma posição na verdade do Teu Evangelho. E essa verdade é libertadora. Não somos mais como antes. É o Senhor operando a nosso favor nessa noite. É o Senhor fazendo milagres por nós nessa noite. Nós tomamos autoridade sobre toda a operação das trevas contra cada pessoa que está comigo aqui. Nós tomamos autoridade sobre toda a operação das trevas contra cada pessoa, cada família aqui representada nessa noite. E nós dizemos, basta, chega, acabou, diabo. Toda a tua mentira acabou. Toda enfermidade seja nada nessa noite. Nós dizemos, enfermidades, saiam da nossa presença. Toda operação de dor cesse agora, nesse exato momento. Cada pessoa que está sentindo incômodo e dor pela internet aqui, eu digo, dor, pare agora. Em nome de Jesus. Doença caia do corpo dela agora. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Um Deus maravilhoso, um Deus de provisão. Um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Te amamos. Santo, santo, santo. Obrigada pelo Teu milagre sobre as nossas petições nessa noite. E ficaremos todos como aqueles que sonham.
pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nos alegramos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada pela tua paz, pelo teu amor fiel, pela tua bondade. Estamos seguros nas tuas mãos. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a força dos nossos braços. E o nosso coração tem muita gratidão. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar uma oração de Paulo. Está lá em... Mas antes, pega 1 Coríntios 13. Depois a gente vai para a oração de Paulo, para ver exatamente o que Paulo pedia para a igreja. Nós temos que ter o entendimento de que precisamos amadurecer e crescer. A religião, ela atrai, é muito atraente para o nosso homem exterior. E tem muitas práticas religiosas que não têm poder nenhum contra a operação da carne. Lembra, você nasceu de novo, o seu homem interior tem vida e vida de Deus. O nosso homem exterior foi colocado na morte, mas ele tem ainda suas emoções quebradas e ele tenta nos puxar para as coisas do mundo. Ele tem ideias religiosas, ele é muito religioso. Só que todas as ideias dele não têm poder nenhum. É tudo, é como você, é tudo um oba-oba. Ele agita, 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 mas nada muda, tudo continua igual. Eu já servi muito a Deus com meu homem exterior, eu sei do que eu estou falando. E aqueles que me conheceram no passado sabem disso, acho que é a Cidinha, que é a Darcy talvez, a Cici. Eu era muito ativista, então meu homem exterior amava fazer coisas para Deus. Só que aquilo não tinha valor nenhum. Eu lembro que a época que eu cheguei da África, eu cheguei cheia de ideias. E nós nos reuníamos 3 vezes por dia no mesmo lugar só para adorar a Deus rápido, era como se fosse uma campanha. E a gente ficava entusiasmado porque era um sacrifício. E as mulheres tinham que sair correndo no horário dos maridos, na hora do almoço, e tinham que ir rápido para casa. A gente achava o máximo, achava até que quando o marido ficava bravo era uma perseguição. E Deus tinha mais prazer nisso, então era um horror. Coisas que parecem boas, mas não têm valor nenhum. Você, o homem exterior, quer fazer coisas para Deus. Só que ele não pode fazer nada. O que Deus deseja? Fazer por meio de nós. Ele quer que você mortifique as tuas vontades, os teus desejos, para que a vontade dele seja real na sua vida. Eu lembro que eu fiz a campanha de Jericó cercando, porque você tinha que, se você queria tomar posse de um lugar, você tinha que dar 7 voltas ao redor daquele lugar. E eu peguei o mapa da cidade de Lins, falei, a cidade de Lins, vou tomar posse para Jesus. Só que, glória a Deus, minha carne foi mais... Não quis fazer tanto sacrifício, eu fiz as 7 voltas de carro ao redor da cidade de Lins. Era muito mais confortante. Mas eu fiz. O que aconteceu? Nada. Só gastei gasolina, fiquei feliz da vida, passei por lugares que eu nem conhecia. Mas você dava bravos de guerra, lutando contra os principados sobre a cidade. Só que nada disso muda nada. Você se sente bem, mas não tem nenhum valor. O que tem valor é você mortificar os feitos do velho homem, através das práticas. É por isso que o diabo odeia tanto que você ore em línguas todos os dias. Porque a oração em línguas é a base, é um fundamento para que a tua fé seja edificada, para que o plano perfeito de Deus seja estabelecido na sua vida.
Não tem uma outra maneira, não existe. E aqui Paulo ele conta de 1 Coríntios 12, quando ele pula para 1 Coríntios 13, ele no 1 Coríntios 12 ele faz uma descrição de dons, em que Deus pode usar o teu, como autoridade, Deus pode usar para abençoar e fazer o que Ele deseja, Ele pode usar como autoridade o teu chamado, os dons que acompanham o teu chamado. Mas Paulo, quando ele chega no capítulo 13, ele disse, olha, mas existe um caminho melhor. Existe um caminho sobremodo elevado. O caminho da maturidade espiritual. O caminho de você andar na maturidade de Cristo. Andar realmente à imagem e à semelhança de Jesus. Andar nesse amor ágape, um amor aonde você, Deus, não precisa usar os dons nem os chamados que acompanham cada um de nós. Porque cada um de nós tem um chamado. Tacal tem um chamado, tem dons que acompanham o chamado dele. Darcy tem um chamado e os dons acompanham o chamado dela, são as ferramentas que Deus utiliza. Só que Deus não quer só se manifestar por meio dos nossos dons, dos nossos chamados. Ele quer que cada um de nós andemos na plenitude de Cristo, na estatura de um varão perfeito, a imagem de Jesus. E para isso temos que crescer. E aí Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, quando eu cheguei à fase adulta, eu deixei aquilo para trás. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quando você chegar à maturidade completa, você vai enxergar tudo perfeitamente, como Deus te enxerga, como Ele te vê. E você vai descobrir que Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós, não de derrota, não de fracasso, planos de vitória, os planos dEle. Você tem que começar a entender que Deus tem o melhor para você, que nós não temos que ter medo, nós temos que nos entregar cada vez mais ao nosso Pai Celestial e sermos fortes e corajosos para guardarmos a nossa casa. Você está olhando e vendo como que o diabo está agindo, como que o diabo consegue fazer tantas coisas no mundo. Pela antiga natureza, as pessoas que não nasceram de novo são instrumentos das trevas. O diabo usa essas pessoas para fazer o que ele quer aqui na Terra. Então ele tem pessoas em todas as esferas da sociedade, levando multidões de jovens por meio de música, jogos, manipulando mentes. Nós temos que começar a prestar muita atenção nos nossos filhos, nos nossos jovens, nas nossas crianças. Tem crianças de 2 anos que você olha, ela é um caos, ela manipula a casa inteira e os pais ficam impotentes. E são cristãos. Crianças que não são corrigidas, crianças que crescem totalmente entregues à carnalidade. E nós temos que começar a entender que existe uma grande responsabilidade sobre nós, pais, avós, cristãos. Quando eu digo avó, um avô, uma avó cristã, você não tem a autoridade que os pais têm sobre os seus netos, mas você pode ser um bom testemunho para eles. Você pode orar, você pode buscar a sabedoria do alto para que os seus netos sejam abençoados e cresçam em um lar saudável. Nós temos que buscar que os nossos jovens cresçam em um lar saudável. Você não é amiga da sua filha, você é mãe. Amigo não tem nenhuma responsabilidade. Agora, mãe tem responsabilidade. Você não pode deixar seus filhos entregues a eles mesmos
Ou aos cuidados do mundo? Não. Dá trabalho? Sim, dá muito trabalho. Você tem que buscar sabedoria, tem que mortificar seus próprios desejos e vontades para defender seu lar, sua casa. E Paulo começa a dizer para nós aqui, para a igreja de Corinto, olha, vocês, quando eu era imaturo, eu não conseguia enxergar as coisas, mas hoje eu cresci. Então, olha como que é a oração de alguém amadurecido na fé. Pega Colossenses, capítulo 1 de Colossenses. Olha a oração de um cristão amadurecido, de um irmão amadurecido. Timóteo diz que todos aqueles que tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Tem alguns princípios fundamentais para você e para mim. Você tem o que comer? Amém. Fique feliz, fique contente. Você tem com que vestir? Amém. Fique contente, fique feliz. Porque muitos, querendo ficar ricos, caem em diversas ciladas e tentações e se machucam. Nós temos que ter um entendimento de que em Cristo somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Que a vida passa muito rápido, que daqui a pouco você vai estar do outro lado. O que você fez com a sua vida? Você investiu na sua vida cristã? Você se fortaleceu? Perigos existem de todos os lados, mas você tem anjos que te guardam. Deus guarda a tua entrada e a tua saída. Deus fecha a boca dos leões. Deus te levanta. Então, nessa noite, nós temos que olhar aquilo que a palavra do nosso Pai diz para nós e encher nosso coração. Eu vou ler algumas coisas importantes que eu acho nessa noite para nós, como cristãos, entendermos que precisamos investir em nós mesmos. Você precisa orar, ter um tempo de oração todo dia. Sexta-feira agora vamos estar aqui orando, das 8 às 6 da tarde, orando no Espírito Santo. Para quê? Por que você fica o dia inteiro lá, das 8 às 6 da tarde? Ouvindo a palavra, orando em línguas, para quê? Porque eu sei que a sua oração tem poder de transformação. Eu sei que a oração em línguas também mortifica. Eu sei que a oração em línguas traz revelação para mim, para o meu homem interior. Eu preciso alimentar meu homem interior, porque o meu homem exterior, se eu não alimentar o meu homem interior, aquele que nasceu de novo, que pensa como Deus pensa, que tem a mente de Cristo, eu vou ser puxada pelo meu homem exterior. E ele vai me colocar em muita enrascada. Ele vai querer seguir a Deus religiosamente, praticando obras mortas. Eu sei que isso é perda de tempo. Não tem força contra a sensualidade da carne. Nós precisamos colocar a carne em morte. Nós precisamos entender que somos a mulher sábia, sim, que edifica seu lar. Nós somos a mulher sábia que edifica o lar, que faz bem ao marido todos os dias da vida dele. Você acha que é fácil fazer bem ao marido todos os dias da vida dele? Não é fácil. Você acha que é fácil ser o marido de mãos santas que ama a igreja com amor sacrificial? Que é o cabeça do lar? Que é aquele que é o sacerdote? Não, não é fácil. Tem que mortificar. Nós temos responsabilidades. E é muito bom saber que quando você anda nesse mundo, tem anjos te guardando, você é dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Você pode sim andar mais uma milha, você pode sim abençoar. Você pode sim colocar em morte seus desejos, você pode. Aquilo que mais é desafiante para mim é saber que eu não posso dar nenhuma desculpa para Deus para fazer o que Ele quer que eu faça. Eu não posso dizer para Deus, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu sou a fonte da riqueza, Rita. Eu sou a fonte da riqueza. Então, o que eu vou falar para Ele? É por isso que nós temos que crescer e amadurecermos,
para fazermos exatamente tudo o que Ele deseja que a gente faça, com o único objetivo, para que possamos crescer nessa maturidade de Cristo, para que Ele possa fazer aqui na terra tudo o que Ele deseja fazer, para que Ele possa contar comigo e com você, para que Lin saia nas manchetes daqui uns dias, daqui uns meses, dizendo: tem alguma coisa diferente com aquela cidade, o povo não fica mais doente, o povo não anda mais de bar em bar, as pessoas começaram a mudar, serem transformadas, que na cidade passa o rio da vida, o rio do Espírito, que os leitos do hospital estão vazios, não existe mais doente naquela cidade, pessoas não ficam mais doentes, tudo lá prospera, as verduras crescem de maneira absurda, os peixes são gigantes naquelas águas, as pessoas são saudáveis, não existe mais briga nem discórdia, eles adoram a Deus. E vai vir pessoas de todo o mundo para ver o que é que acontece com os cidadãos linenses. Porque aqui existe vida e vida em grande abundância. Porque Deus pode contar com você onde você estiver. Porque você se torna uma tocha viva nas mãos do Espírito Santo. Ele pode incendiar porque você morreu. Porque não existe mais a tua vontade. Ele pode fazer o que Ele quiser. É nesse lugar que nós temos que chegar. Imagina o Takao indo para Casirata. Ele é bom de compras. De repente alguém passa perto do Takao e é curado, não tem um olho, o olho cresce, e a pessoa está com dor de cabeça, a dor de cabeça desaparece, e pensa: meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Meu pé cresceu, minha mão cresceu? Eu não sei quem é aquele homem, meu Deus, quem é aquele homem? Porque tem vida de Deus saindo de nós. As pessoas não precisam vir para uma linha de oração, porque só de entrar aqui serão curadas, serão abençoadas, porque você está aqui, porque eu estou aqui. E porque Deus está aqui. E Ele pode usar você e a mim na nossa maturidade. Não haverá mais perdas, mais ganhos. Então vamos começar a pensar no quanto nós podemos crescer e avançar em Deus, fazendo esse trabalho diário que nós fazemos, lendo a palavra, orando no Espírito, abençoando, perdoando, orando por aqueles que nos perseguem. Olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Olha a oração de Paulo, um irmão amadurecido. Ele não está orando para Deus para você transbordar de riquezas, que o seu casamento seja restaurado, que você ganhe mais dinheiro, compre um carro novo, uma casa nova. O que ele diz? Olha, que você transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver deste modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Está dizendo: Pai, eu oro para que eles cresçam, amadureçam do pleno conhecimento da tua vontade, para que eles descubram a herança que eles têm na luz do Evangelho de Cristo. Olha a diferença da oração de Paulo. Nós temos que aprender a orar uns pelos outros, orar pela igreja. Pai, que a igreja cresça, dê crescimento à igreja. Que a igreja reunida comigo tenha conhecimento real, verdadeiro. Para isso, o Espírito Santo nos encoraja a passarmos tempo com Ele. Olha só, pega Colossenses capítulo 2.
Versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, enraizados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ele fala no versículo 8, cuidado, Rita, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Jesus cancelou na cruz a dívida que era contra nós. Ele fala no versículo 16, porque lembra, essa carta era uma carta específica para a igreja de Colossos, aonde os judeus estavam se convertendo. E chegavam a tradição dos judeus antigos e dizia, mas e a lei de Moisés? Você não guarda mais do sábado? Você não participa mais dos cerimoniais? E Paulo está dizendo que existe um sangue superior ao sangue de animais e bodes, que não é mais guardando dias, meses, anos, dias santos, mas que havia uma liberdade em Cristo, que tudo foi feito, o véu foi rasgado. Isso parece uma coisa simples de você entender, mas Tiago diz que existe em nós, existe impregnado em nós uma maldade sutil de entendimentos incorretos, que te manipula, que não deixa você ser livre. Esses dias a Marília estava testemunhando, ela falou que um dia ela estava aqui orando em línguas, numa sexta-feira, ouvindo o Evangelho. De repente, uma passagem conhecida de Mateus, onde Jesus é crucificado e aos pés da cruz estava Maria, estava o discípulo que ele amava, mas o versículo saltou no coração dela porque ela, ouvindo a leitura da Bíblia, diz, estava Maria e sua irmã aos pés da cruz de Cristo. E naquele momento ela disse, Jesus tinha uma tia, Maria tinha uma irmã, Maria não era filha única? E por que isso saltou ao coração dela? Por que isso é importante? Ela conhecia essa passagem? Talvez você nunca tenha pensado ou lido a respeito, mas Maria tinha uma irmã. Por que isso é importante? Por causa de uma doutrina católica, que faz você pensar que Maria era filha única, imaculada. Percebe como a verdade é libertadora? Maria tinha uma família, era uma família simples. Ela vinha de uma descendência do rei Davi, ela e José. Maria foi virgem até o nascimento de Cristo, mas ela teve outros filhos com José. O pai de Jesus não foi José. O pai de Jesus foi o próprio Deus, ele foi concebido no ventre de Maria. Ele entrou nesse mundo legalmente. Existem muitas tradições religiosas impregnadas em nós que nos atrapalham de andarmos na liberdade do Espírito, sabendo que toda a raça humana, todos que nasceram nesse planeta precisam de salvação. Maria também precisou de um Salvador, Cristo Jesus. Nós deveríamos ver em Maria e desejarmos ter o coração humilde de Maria. Maria foi humilde. Não foi fácil para ela naquela época. Mas haviam muitas virgens em Israel. Maria se fez escolhida pela humildade do coração dela. Deus ama todos, mas quem vai amar a Deus de todo o coração, obedecendo a Ele? Aí está a diferença, é a maneira como você ama Deus, como você serve a Deus, como você entende o mundo espiritual. O diabo existe e ele é o pai da mentira, ele quer colocar doutrinas erradas com o único intuito de te afastar da verdade do Evangelho, para que a sua fé esmoreça, para que você não avance, não corra na liberdade do Espírito.
E é por isso que ele diz aqui, ó. Olha o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, sombra, que manifestava, que indicava Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Todos nós que nascemos de novo, você está dentro do corpo de Cristo. Você foi colocado dentro do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, que tem um cabeça, que é Cristo. Você não está longe do corpo, você foi inserido no corpo de Cristo. Você não foi inserido numa religião. Quem nós somos? Uma família, que é um ponto de pregação. Anunciamos um evangelho. Anunciamos que cada homem, cada mulher nascido nesse mundo precisa nascer de novo. Não adianta você cobrir uma pessoa de joias, de alimentos, vestes, se ela não nascer de novo. Ela está morta espiritualmente, ela precisa nascer de novo e ter um relacionamento pessoal com Jesus. Adianta você dar dinheiro para as pessoas, elas estão mortas. Elas precisam nascer de novo. E aqui ele fala, versículo 20, se você morreu, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo no outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, quer dizer, aquela automortificação. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra a carnalidade. Você pode ter uma rígida disciplina para o corpo, mas isso não muda nada. Chega uma hora que você vai ser vencido pela tua carne. Lutero tentava isso, uma autodisciplina. Ele limpava os chãos do convento, daquele lugar, ele se autopunia, ficava em dias frios, quase sem roupa, para tentar fugir do pecado, para se purificar. Até um dia que ele leu Romanos, capítulo 1, e chegou no versículo: justo viverá por fé. Foi libertador para Lutero. Foi libertador. Ele nunca teve a intenção, Martinho Lutero, de que a Igreja Católica fosse dividida. Ele morreu crendo que eles iriam se converter e anunciar o verdadeiro Evangelho. Mas isso não aconteceu. Mas graças a Deus, porque Deus usou a vida dele para trazer um outro Evangelho para você e para mim. E eu amo também a esposa de Martinho Lutero, porque um dia ele estava muito depressivo, porque havia muita perseguição sobre ele, ele não queria levantar da cama, ele não queria comer. E ela entrou no quarto toda de negro, vestindo preto, e chorando. Ele perguntou para ela: o que foi que aconteceu? Quem morreu? E ela respondeu: Deus morreu, Martinho. Ele era um teólogo, ele falou: que é isso? Ele levantou da cama? Imagina, Deus não morreu? Sim, ela chorava: morreu. Mas por que você diz isso? Se você acredita, se você não acredita que Deus morreu, por que você está assim?
Olha a sabedoria daquela mulher. Naquele momento, ele entendeu. Ele se levantou, comeu e saiu daquela condição. Por que você chora, Martinho, e está nesse estado se você crê que Deus está vivo, que Deus não está morto? É a mesma coisa, porque você está desse jeito nessa noite se você crê que Deus é vivo, que Deus é real. Porque você chora, porque você se desespera. Se você crê que Deus é real, que Ele está vivo e que Ele te ouve. Então você tem que começar a entender que essa palavra é a verdade e que tudo que nós precisamos de um relacionamento. Entre um passe e outro, tudo muda. Você não está sozinho, você não está só, perdido ou perdida por aí. No seu quarto, você pode dobrar teu coração diante do teu Pai Celestial e dizer: Pai, Tu és tudo para mim. Tu és aquele que resolve essa situação para mim, porque antes da fundação do mundo, o Senhor sabia que eu estaria passando por isso e o Senhor tem respostas para mim. O Senhor tem respostas para mim, Pai. Eu creio que o Senhor é vivo, que o Senhor não está morto. Que o Senhor pode resolver essa questão do meu filho, da minha empresa, do meu casamento, da minha vida financeira. O Senhor é tudo para mim. Porque se você ler e prestar bem atenção, olha só o versículo 3, olha Paulo dizendo no versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então você pode, não importa o que seja, eu preciso... Vou imaginar a Luma, tem prova amanhã e a Luma pensa, meu Deus, Espírito Santo, me dê sabedoria. O que eu vou ler? O que eu vou estudar, Espírito Santo? Seja meu professor. Me ajude. Ela começa a folhear o livro, prestando bem atenção no íntimo dela. E ela vai se deter em um ponto do livro e Deus vai falar para ela, estude isso, medita nisso. Preste atenção aqui. Simples assim. Você tem dificuldades na sua empresa? Pergunte, Deus, onde eu estou errando? Porque eu estou perdendo dinheiro? Me ajuda, Senhor. E passe tempo adorando e louvando ao Senhor. E não é demorado. Senta e ora em línguas. Preste atenção. Pode parecer impossível, mas não é impossível. Ele faz o impossível para você e para mim. Ele sabe a resposta, ele sabe como consertar aquilo que está difícil para você. E ele fala no versículo 5, que é a sua parte, não é a parte do Espírito Santo, é a sua parte. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que é o quê? Qual é a nossa natureza terrena que tem que morrer? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Filhos de Adão. Todos nós nascemos filhos de Adão, filhos da desobediência. Mas um dia nascemos de novo e somos filhos da obediência, porque Jesus foi o filho da obediência. Ele foi o segundo Adão. Olha só, ele diz aqui, ora, nessas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Tira de você, se despoje. Do que? Da ira, da indignação, da maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não seja maledicente. Não seja isso. Não tenha uma fala obscena. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem,
que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele fala no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mas como que eu faço tudo isso? Ele responde aqui no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. De que jeito? Olha a prática, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, como que eu vou me encher, como que eu vou me despir do velho e me revestir do novo? Adorando a Deus, orando no Espírito, louvando, jejuando, cantando louvores ao teu Pai Celestial e colocando em morte aquelas áreas, mudando a sua maneira de falar, que a palavra habite ricamente dentro de você, não um pouco, ricamente a palavra, porque quando você for falar, você vai falar a palavra, você vai encorajar o outro com a palavra, você vai ter uma palavra de bom ânimo para o outro, você não vai ficar mais murmurando, reclamando, apontando os defeitos das pessoas, você simplesmente vai olhar para o outro com misericórdia, com a graça do Pai. Oh, aleluia! Olha o versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Você serve ao Senhor. Olha Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Vamos perseverar, orando, louvando, jejuando, adorando. Vamos nos revestir do novo, vamos nos despojar do velho. Você não é mais como antes, as coisas velhas passaram. Olha no espelho e pensa, eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou coroada de graça, de misericórdia. A verdade é que Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Deus pensa as coisas boas de mim, Deus não pensa as coisas ruins. Deus tem um plano fantástico de vitória para nós. Mas você precisa se despojar do velho, dos pensamentos antigos. Quem você é em Cristo? Quem você se tornou? Alimentar o seu novo homem, o homem interior. Renovar sua mente com essa verdade. Ser transformado de dentro para fora. Entender que não adianta você tentar mudar o velho homem. Ele vai perecer. Há muitos anos, quem trouxe marcha para Jesus, para Liz, fui eu. Reuni o Conselho de Pastores, aliás. Quem fundou o Conselho de Pastores em Lins, chamou todos os pastores, que nós não tínhamos um Conselho de Pastores na cidade, fui eu. Só que o conselho ficou e eu saí. Não que isso não seja importante, mas é impossível você fazer as pessoas pensarem de maneira igual se não forem instruídas pelo Espírito Santo. E sabe por que eu saí? Por que eu vi tudo aquilo? Porque nós tínhamos pontos em comum sobre salvação. Mas eu não podia ir na igreja de muitos pastores ou irmãos que eram meus amigos, porque, Rita, você tem cabelo curto? Como você pode subir no púlpito? Você veste calças compridas? Não dá. Mas eles eram meus amigos, eles não podiam permitir, porque havia uma doutrina errada, doutrina de homens, tradição de homens que separam. Não adianta você passar pela cidade cantando hinos, marcha para Jesus e voltar do mesmo jeito, a cidade continua igual, tudo continua igual. E há divisão entre vocês, porque uns creem no batismo do Espírito Santo, outros não creem. Uns creem que hoje é para hoje, Deus cura hoje, outros creem que Deus não cura. Esses dias eu vi um homem falando e eu fiquei perplexa.
Ele estava enfermo e achando que aquela enfermidade era de Deus e que Deus estava dando, estava deformando ele aos poucos. Até chegar a vez dele de ir para o outro lado. Então Deus deformou a perna dele, depois a coluna, e agora estava deformando os braços dele. Ele acreditava que aquilo era a vontade de Deus, ele ficar daquele jeito. Não é real, Deus não tem doença para você, Deus não tem miséria para você, Deus não tem nada disso para você, Deus tem cura, Deus tem salvação, Deus tem batismo com o Espírito Santo, Deus tem prazer que você prospere, Deus tem prazer que você avance, Deus tem prazer. Mas se você não conhece isso, você desanima, você acredita na mentira. Pega Tiago comigo, eu termino em Tiago nessa noite, aleluia. Aleluia, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não é bom você saber que Ele está vivo? Que um dia você vai atravessar os tabernáculos eternos. E você estará frente a frente com teu Salvador. Aleluia. Em Tiago 1, no capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Parece que não, mas tem acúmulo de maldade em nós. E como você vai se despojar de tudo isso? Já vou falar. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, bem-sucedido no que realizar. Então, se você é o Salmo número 1, se você quer ser vencedor em tudo, não somente ouça a palavra, mas pratique a palavra. Ore no Espírito Santo. Não só ouça de jejum, jejue. Medite na palavra, ouça a palavra, se encharque com a palavra. Coloque em morte a sua ira, raiva. Comece a entender que você tem um ajudador chamado Espírito Santo. O Espírito da verdade. A Ele a honra, a Ele a glória. Vamos agradecer ao nosso Pai, porque temos a pessoa do Espírito Santo. Nós não precisamos ficar derrotados, tristes, angustiados. Ele é a nossa força. Comece a se alegrar, comece a pensar: Deus, Tu és a minha força. Deus, Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida, Senhor, eu não tenho medo, o Senhor é meu provedor, o Senhor guarda a minha entrada, guarda a minha saída, o Senhor tem projetos maravilhosos para a minha casa, para os meus filhos, Pai, não são ensinados do mundo, os meus filhos não são ensinados pelos amigos que não Te conhecem, os meus filhos são ensinados de Ti, Pai, e grande honra é tê-los. Obrigada, Pai, porque eu sou um guerreiro, eu tenho flechas, filhos nas minhas mãos, eu atiro para o alvo. O Senhor está com a Tua boa mão sobre a minha casa, a minha vida.
Comece a confessar a verdade. Pai, muito obrigado porque eu posso deitar e dormir em paz a noite toda. Eu posso dormir em paz. Eu posso levantar em paz. Tu és a minha força, Pai. Tu és a força dos meus braços. A minha empresa prospera, Pai. O Senhor me dá sabedoria. Eu digo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo que vocês estão retendo de mim, vocês liberem agora, em nome de Jesus. Então existe uma palavra maravilhosa. Você pode dizer, o Senhor é o meu bom pastor, nada me falta. É o Senhor que caminha comigo pelos pastos verdejantes. É o Senhor a minha vitória. Então comece a pensar, você não está só. Não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É por aquilo que Ele já fez em Cristo. Amém? A Marciana nos conduz nesse final de reunião, orando, louvando, aleluia, glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai, obrigada pela palavra ministrada nessa noite. Obrigada, Pai, pelo poder da tua palavra, poder que liberta, poder que sara. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, pela nossa casa guardada. Obrigada, Pai, pela nossa vida guardada. Obrigada, Senhor, porque os teus anjos é quem nos guarda, Pai. O Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito e nos livra de todo o mal. Obrigada, Pai, obrigada pela noite de paz. Noite de paz, porque é o nosso direito deitar e dormir em paz. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Te agradeço, Pai, pelos olhos do nosso coração iluminado, pelos olhos do coração dos meus irmãos iluminado. Obrigada, Pai, que o entendimento deles sejam abertos. Obrigada, Pai, pela sabedoria que está em nós. Obrigada, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, te damos toda a honra, toda a glória, Pai. Todo louvor a ti, Pai. Obrigada, Pai, pelas respostas às nossas orações. Obrigada, Pai, porque colheremos fruto. Nós colheremos fruto, Pai, da nossa obediência. Obrigada, Pai, pelas respostas das nossas orações. No precioso nome de Jesus. Amém.